bloco, eu quero estar falando com vocês sobre as maneiras de entender os seus próprios sentimentos e como lidar com eles, né? E olhar para eles e compreender o que está acontecendo. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente deve pensar nesse momento é o seguinte, que no momento que a pessoa descobre que foi traída, ela passa por um momento de desconstrução da relação. Ela passa por um momento de grande susto, de grande abalo. Tem um abalo emocional muito grande. Nesse abalo emocional, nós vamos encontrar primeiro a questão de agora, que relação é essa que eu tenho? Vem um monte de dúvidas, né? Será que meu relacionamento era verdadeiro? Será que ele me amava? Será que eu sou uma pessoa que não consegue fazer o outro me amar? E aí, o que de errado eu fiz? O que de errado ele fez? Esse momento de dor e de sofrimento é tão desesperador e ele gera um perder a noção de quem é o outro que está na relação. É um luto? É um luto? É um luto, porque tu perdeu o teu companheiro que tu imaginava que era. Tu não conhece mais aquele companheiro ou aquela companheira, né? Mas será que ela realmente era verdadeira comigo? Será que ela era realmente aquela pessoa? Quem é realmente essa pessoa que está comigo? Que me mentiu, me enganou, me iludiu? Né? Então, gera uma perda das referências. Tu fica meio que sem chão, né? O teu mundo cai. É como se jogasse uma bomba no teu mundo. Então é como no caso da morte. A morte também é isso. Tu fica perdido com a morte, né? Tu não sabe como reagir. E aí no luto da traição tem isso, né? Tu perdeu aquele ideal de companheiro, o que tu imaginava do teu companheiro. Então isso é uma questão. A outra questão é que naquele mesmo momento eu já começo a fazer um julgamento da pessoa. E eu me apresso em, às vezes, sair contando para todo mundo que fui traído, né? Fui traída. Eu quero falar mal e detonar essa pessoa para outras pessoas. E às vezes eu faço coisas que depois eu me arrependo. Porque eu fui impulsivo e raivoso, magoado, né? Porque uma das coisas que a traição faz com a pessoa que foi traída é destruir com a autoestima da pessoa. A pessoa se sente rejeitada, abandonada, preterida. E esse sentimento de rejeição, de ser preterido, de ser abandonado, gera uma perda da percepção real da sua autoimagem. E quando a pessoa começa a perder essa autoimagem, é possível dela não saber cuidar direito dela. Então, o autocuidado de não levar as coisas para pessoas estranhas. A pessoa passa a contar sobre o que aconteceu com ela com o vizinho da esquina que ela nunca tinha conversado antes. Ela conta essa história na fila do banco, né? E de repente ela está contando essa história no ambiente de trabalho dela. Porque ela se sente vítima e ela às vezes vai entrar nessa cadeira, vai sentar nessa cadeira de vítima. Então é um momento que é preciso que quando a pessoa chega no teu consultório, tu tem que acolher e ajudar ela a reestruturar a sua autoestima e ela não ir para essa cadeira de vítima e ela perceber também qual foi a parte dela nessa situação. Ela se implicar também, para ela não ficar nesse lugar de coitadinha, de pessoa que foi sacaneada, destruída, massacrada. Que ela também descubra que ela é um ser humano com decisões. E daí, se ela quiser reconquistar esse casamento, dar uma segunda chance, é possível. E que para isso ela não pode se expor, não pode jogar o casamento dela na rua, no mundo, né? Então é um momento assim, muito importante da pessoa avaliar como que ela está lidando e qual é a melhor maneira de desenvolver comportamentos, aptidões que possam gerar uma capacidade de superar essa mudança de ciclo, né? É muito comum eu perceber na minha experiência clínica que casais que passaram por uma traição conseguiram desenvolver um casamento mais consolidado, mais forte.
um casamento mais igual, mais cheio de conexões, mais cheio de verdade. Então, não que eu estou querendo aqui dizer que é preciso trair para que o casamento seja melhor. Não, eu estou querendo dizer que muitas vezes a traição pode gerar um casamento muito mais fortalecido. Porque a gente sabe que nós nos tornamos mais fortes quando enfrentamos lutas, obstáculos. Então, quando tudo é muito conto de fada, coisas pequenas podem fazer com que fraqueje aquela relação. Agora, quando o casamento passou por dores fortíssimas, e a traição é uma dor inigualável, né? Traz muito sofrimento, se a pessoa consegue passar por esse momento e superar, e é isso que eu vou falar agora no terceiro bloco, né? Sobre como superar a traição, se ela consegue ir em frente e não se atolar aí nesse sofrimento todo, ela pode construir e reconstruir a vida casal com muito mais propriedade, com muito mais fortalecimento. Eu penso que é possível também falar um pouco sobre quem traiu, né? Estava falando agora de quem foi traído, mas quem traiu? Essa pessoa que traiu, ela também vai viver uma grande dor, porque para ela é humilhante saber que ela agora não tem mais aquele lugar no coração da outra pessoa, no olhar da outra pessoa. E é doloroso ela ver a pessoa que ela ama sofrendo, que ela causou aquele sofrimento. Porque ela foi imprudente, porque ela foi impulsiva, porque ela foi leviana, volúvel. Ela vai olhar para isso e ela vai dizer, se ela genuinamente ama aquela pessoa e ela deslizou, teve esse deslize, cometeu uma infidelidade, porque por um desses casos aqui que eu falei, ela pode cair a ficha e vir um grande arrependimento, uma dor muito grande, uma vergonha muito grande. E essa pessoa daí, então ela está disposta a reconquistar o casamento. E aí nós vamos falar o que ela precisa fazer para ela reconstruir esse casamento. Então, dizer que o infiel está num melhor lugar do que o fiel é bobagem, porque nós sabemos que cada um de nós vê e sente as coisas de uma forma muito singular. E há pessoas que vão cometer uma traição e vão ficar mesmo no lugar do perverso, que não vão sentir nada, né? Que não estão nem aí para o sentimento alheio. Mas a grande maioria de nós vai sofrer muito com essa situação. E se vindo a uma terapia, ela puder abrir o coração, entender o que aconteceu e buscar uma regeneração, né, um reasseguramento da relação, ela pode conseguir realmente reconquistar a sua vida amorosa. Eu vou deixar aqui nesse momento, né, e a gente vai partir então para o terceiro bloco, ok?